Olá, hoje vou falar sobre um filme de ficção científica lançado em 1997, chamado A Outra Face, dirigido por John Woo e com participação de os atores principais John Travolta e Nicolas Cage. Este filme deixa os espectadores extremamente animados. Há também uma parte engraçada que se tornou um meme famoso hoje em dia. Castor Troy era um terrorista. Não havia nada de ruim que ele não podia fazer. Ele estava instalando uma poderosa bomba biológica. Mas após completar a missão estava prestes a sair. O louco provocou uma menina que estava cantando um hino. Em seguida, Castor foi para o aeroporto. Os juniores sabiam o quão violento ele era. Então, todos eram muito respeitosos a ele. Apenas Pollux, seu irmão mais novo, podia falar igualmente um com o outro. Às vezes, Pollux precisou de Castor para amarrar os cadarços. Quando Castor e Pollux estavam no avião prestes a partir, apareceu um carro da polícia. Afinal, o agente do FBI Shane Archer estava procurando o paradeiro de Castor. Depois de obter a pista, Shane imediatamente o perseguiu. Shane tinha que pegar esse terrorista, porque para Shane, Castor não era apenas um criminoso, mas também era o inimigo que matou seu filho. Embora 6 anos tenham se passado, Shane ainda se lembrava claramente da morte de seu filho em seus braços. Hoje, Shane finalmente podia capturar o inimigo. Shane atirou no motor do avião, forçando-o a parar. Apesar de Castor arriscar sua vida para lutar, ele ainda foi derrotado por Shane. Finalmente Castor morreu, ele foi capaz de vingar a morte de seu filho. Shane e Eva se abraçaram com força. Ele prometeu à sua esposa que desde aquele tempo não iria mais em missões. Compensaria Eva e sua filha Jamie, começaria uma nova vida. Mas Olis da equipe de forças especiais entrou em contato com Shane. Descobriram que Castor havia instalado uma bomba biológica, que explodiria automaticamente após uma semana. A toxina nervosa liberada após a explosão tornaria Las Vegas num verdadeiro inferno. Shane foi interrogar Pollux, mas ele disse que se ele não pudesse encontrar Castor, ele não revelaria nada. Shane se sentia impotente porque não conseguia ter nenhum plano. Nesse tempo, Olis levou Shane para um centro de pesquisa. Lá, Shane descobriu que Castor ainda estava vivo, mas apenas no estado vegetativo. Olis esperava por técnica de mudança de rosto, e se Shane pudesse se tornar Castor, encontrariam a localização da bomba. Porque Shane conhecia Castor melhor, ele era o mais adequado para esta missão. Shane quis recusar, mas quando pensou no perigo que Las Vegas estava prestes a enfrentar, teve que aceitar ao pedido de Olis. A cirurgia de mudança de rosto foi realizada imediatamente. Dr. Malcolm cortou o rosto de Shane e colocou-o em uma solução conservante. O rosto de Castor foi transplantado para o rosto de Shane, após ajustes de corpo e voz. Shane foi levado para o avião e levado para a prisão onde Pollux estava. Lá, Shane teve que usar pesados sapatos de ferro que eram impedidos de se mover pelo campo magnético da prisão. Felizmente, ele teve informação sobre o lugar onde a bomba foi instalada. A missão terminou sem problemas. No entanto, a pessoa que Shane esperava não era Olis, mas era ele mesmo. O estímulo da mudança de rosto fez com que Castor acordasse de estado vegetativo. Ele obrigou o Dr. Malcolm a implantar o rosto preservado de Shane em seu rosto. Em seguida, ateou fogo para matar todo o grupo de Olis e foi para a casa de Shane para ficar com sua esposa. Shane encontrou este problema repentino. Castor até levou Pollux embora, pedindo a Pollux que revelasse a localização da bomba, impedisse a bomba exploda. Castor se tornou o verdadeiro herói dos Estados Unidos. E Shane, quando ele viu-o da TV, só podia se esconder no canto escuro da cela. Tocou desesperadamente um rosto que não pertencia a ele. Felizmente, Shane sabia que quando o prisioneiro fosse eletrocutado, ele tiraria seus sapatos de ferro. Shane causou problemas para que o diretor o trouxesse para a sala de receber choque elétrico. Então ele acordou o prisioneiro que desmaiou por ser eletrocutado. Com sua ajuda, Shane entrou na sala de controle. Sobrecarregou o sistema de voltagem, danificando todos os sapatos de ferro dos prisioneiros. Houve um tumulto na prisão e Shane aproveitou a chance para escapar, pulando no mar. E Castor estava aproveitando a vida de Shane. Ele não só preparou-se para uma noite romântica com Eva, mas também ensinou as crianças que molestaram Jamie. Até deu a Jamie uma faca de autodefesa, ensinando-a a lidar com os inimigos. Este terrorista malvado parecia ter interesse na família de Shane. Do outro lado, Shane encontrou o melhor amigo de Castor, Dietrich, um traficante de drogas, esperando cooperar com ele para matar Shane. Para ter a confiança de Dietrich, Shane bebeu um copo de álcool com drogas e dormiu vagamente na cama, quando meio sonhando, meio acordado. Shane viu a amante de Castor, a irmã de Dietrich, Sasha. Ela imediatamente tirou as calças de Shane, em seguida beijou. Mas Shane rejeitou Sasha. Nesse momento, Adam, filho de Sasha e Castor, também entrou. Shane lembrou-se de seu filho, ele abraçou Adam, como abraçasse seu filho, mas o perigo apareceu de repente. Castor trouxe o FBI para lá. Dietrich, a fim de proteger sua irmã e Adam, levou a bala de Castor. Finalmente morreu nos braços de Shane.
Shen ficou muito bravo e começou a atirar com Castor. Castor pediu que mudassem de volta, mas Shen disse que o seu foi levado não podia ser devolvido. Vendo que a situação não estava boa, Shen correu para o terraço. Encontrou Pollux que estava assistindo a luta lá. Então Shen aproveitou o cabo e saltou com Pollux para o lado oposto. Deixou Pollux cair no chão, fazendo com que ele morresse na frente de Castor. Olhando para seu irmão morto com uma dor implacável, matou um agente do FBI não relacionado por perto. Quando Castor ainda estava se afogando na dor da morte de seu irmão, chefe Lazarro falou que por causa de sua detenção sangrenta e violenta, Washington começou a se preocupar que Castor traria problemas. O Castor não falou muito. Quando Lazarro teve um infarte, ele falou que ele era o Castor. Então matou Lazarro, se disfarçou de um ataque cardíaco, que levou à morte dele. Por outro lado, Shen foi até Eva e disse-lhe que ele era Shen. Olhando para o inimigo que matou seu filho, ela estava com tanto medo até todo o seu corpo tremia. Shen disse a Eve que embora o rosto era diferente, o tipo de sangue não podia ser alterado. Eva podia testar sangue para distinguir o real do falso. Depois de dizer isso, Shen foi embora, e Eve era médica. Também começou a suspeitar deste marido estranho. Quando Castor estava dormindo, ela injetou uma agulha em seu braço para tirar uma amostra de sangue. Em seguida, foi para o hospital para realizar testes na mesma noite. Esse resultado foi obviamente diferente do tipo de sangue de Shen. Nesse momento, o verdadeiro Shen apareceu, contando a Eve sobre a cirurgia de mudança de rosto. Em seguida, usou uma linguagem corporal que só os dois conheciam. Fez com que Eva tenha acreditado que ele era o verdadeiro Shen. Após o funeral de Lazarro, Shen e Castor se encontraram novamente. Os dois não falaram nada, abriram fogo diretamente. Inesperadamente, Castor levou Eva, que já estava contida. Eve foi empurrada entre os dois. Nesse momento, Sasha apareceu de repente, querendo vingar seu irmão Dietrich. As pessoas apontaram suas armas umas para as outras. Shen insinuou com os olhos, dizendo a Sasha para puxar Eve para baixo. As balas saíram do cano da arma. Sasha caiu no colo do Shen. Ela usou sua última força, pedindo a Shen para cuidar de seu filho. Shen colocou Sasha no chão e perseguiu Castor. Os dois começaram a duelar. Assim, quando Shen estava em vantagem, Jamie foi chamado por Castor. Jamie ouviu o falso pai, atirou em Shen no ombro. Castor estava muito satisfeito, imediatamente pegou Jamie para ameaçar Shen. Até lambeu o rosto de Jamie para irritar Shen. Jamie, depois de se acalmar, tirou a faca que Castor tinha dado a ela. Esfaqueou a coxa de Castor com força. Castor dolorosamente fugiu da igreja. Shen imediatamente perseguiu, passando por uma perseguição feroz por um barco a motor. Shen finalmente saltou para o barco de Castor. Duas pessoas brigando, o barco não tinha ninguém para guiar. Bateu no corrimão ao longo da praia. Shen e Castor foram jogados na costa pela forte inércia. Shen recuperou a consciência primeiro e rapidamente rastejou em direção a Castor, mas foi derrubado por Castor novamente. Shen pegou uma arma de peixe deixada na praia e esfaqueou Castor na coxa. Castor sentiu que ele não podia lutar contra Shen e começou a cortar seu rosto. Ele queria Shen viver com seu rosto para sempre. Shen não aguentou mais e chutou Castor com o pé. Em seguida, atirou a arma para que tenha prendido Castor na parede. Depois a polícia chegou. Através de Eva eles sabiam sobre a mudança de rostos. Quando se tratava da emergência de Shen, Washington mandou seu melhor cirurgião para restaurar seu rosto. Shen voltou para casa depois de mudar de rosto. Toda a família se abraçou. Ele também trouxe Adam, que já perderam os pais. Desde então, Shen queria criar Adam como seu próprio filho. Eve chorou e abraçou Shen. Tudo parecia voltar aos tempos felizes como no passado.